Emagrecimento com saúde. Boa noite, pessoal. Hoje, quinta-feira, 26 de maio de 2022, 8h35 da noite, a gente vai receber a doutora Maria Luísa Fontana. Para mim vai ser uma honra poder falar com ela. Ela é médica endocrinologista, tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, fellowship no Departamento de Endocrinologia do Rush Hospital em Chicago, nos Estados Unidos, residência em Endocrinologia e Metabologia pela Unicamp e também residência em Clínica Médica pela Santa Casa de São Paulo. Vai ser uma honra poder conversar aqui com ela. Ela solicitou aqui. Oi, doutora Maria Olá, boa Luísa. noite. Tudo Tudo? bem? Boa noite. É uma honra poder estar aqui com você. Muito obrigado pelo aceite do convite. Vai ser muito legal essa conversa sobre emagrecimento com Um tema saúde, tão né? prevalente, né? Eu que agradeço o convite. Imagina, para mim vai ser uma honra. E, e, e para a gente começar aqui, né? O que é o tão falado efeito sanfona, né? E por que ele Então, acontece? vamos lá, né? Eu acho que quando a gente fala a gente tá falando de peso, de ganho de peso, né? De excesso de gordura corporal, vale frisar que a gente está falando de uma doença, né? Estar acima do peso, né? É uma doença, já foi pela OMS, hoje já é definido que sobrepeso e obesidade são doenças crônicas que não têm cura, tem tratamento. E aí a gente entra um pouquinho no efeito sanfona. Então, o efeito sanfona, que o paciente tanto vive, a maioria dos pacientes acabam vivendo esse efeito sanfona, é a perda de peso e aquele reganho de peso depois de um tratamento que foi abandonado, né? Então, quando a gente fala que uma doença é crônica, ela não tem cura, o tratamento, o acompanhamento, ele deve ser feito para a vida toda. Eu sempre uso o exemplo da hipertensão, quem tem hipertensão ou quem tem diabetes. O paciente não vai regularmente no médico, faz exames, toma o remédio direitinho, segue a dieta, faz exercício. E isso para a vida toda, depois que ele diagnostica, né? Então, o mesmo vale para quem tem excesso de peso, sobrepeso ou obesidade, né? Esse tratamento, esse acompanhamento devem ser feitos para a vida toda. Então, o que acontece na maioria dos casos é que os pacientes começam um tratamento, perdem peso, né? Eles passam a fase da perda ativa do peso, conseguem chegar na sua meta. Cheguei num peso legal. E o que a maioria dos pacientes fazem? Eles acabam abandonando o tratamento. Não é que eles voltam no endócrino, continuam usando remédio, ou sem remédio também, fazendo exercício, né? Continuam com a alimentação que mudou durante a perda de peso. Então, o paciente volta a ter os hábitos que ele tinha antes da perda. Ele vai deixando de fazer exercício, ele não se importa mais muito com o sono, ele não mantém mais a rotina de alimentação que ele estava tendo e para, né, os pacientes que a maioria deles tem indicação de usar remédio, né, que estava em uso do remédio, para o remédio. E aí o paciente aos poucos vai reganhando peso. Então, reganhar o peso, na verdade, é fisiológico da doença quando a gente para qualquer tipo de tratamento. O nosso corpo, o nosso cérebro, eu brinco que ele é burro, porque ele entende que o maior peso da nossa vida é o nosso peso ideal. Então, se eu cheguei nos 100 quilos e eu tô num processo de perda de peso, e tô nos 80, o meu corpo com 80 quilos sempre vai querer voltar para os 100. Por isso que é tão difícil, também mais um dos motivos, manter o peso perdido. A fase de manutenção é a fase mais difícil e aonde os pacientes acabam abandonando. Então aí gera esse efeito sanfona do sobe e desce do peso. Olha, muito interessante. É,
interessante isso que você explicou. É, e também no início que você falou que a obesidade é uma doença, né? Não é simplesmente ter obesidade, é uma doença e precisa tratar, Exatamente. né? Não é uma condição que o E, paciente quer. Eu e sempre brinco também. Se fosse uma escolha do paciente, ninguém estaria acima do peso. Ninguém gosta de estar com excesso de peso. Então, é muito complexo, né? Tem muita coisa por trás da obesidade que explica e define como doença mesmo. assim, é muito interessante. E isso que você falou também do corpo querer voltar no maior peso, né? Por isso a necessidade de um acompanhamento médico, porque não é fácil, Exatamente, né? porque isso é o nosso corpo tentando voltar porque ele acha que é o normal. Tanto que para cada quilo perdido, a nossa fome aumenta em 100 calorias, a nossa taxa metabólica baixa em 30 calorias. Então, tem mecanismos Olha, fisiológicos por qual o nosso corpo tenta reganhar o peso. Então, por isso que é tão difícil manter a fase de manutenção, porque eu vou ter que o Dr. Bruno Halpern, que é um endócrino que estuda muito essa área, é aqui de São Paulo também, é bem famoso, bem conhecido. Ele usa uma analogia. Para a gente se manter no peso perdido, no menor peso, é como subir uma escada rolante ao contrário. A gente tem que fazer esforços diários, constantes, para se manter no mesmo peso. Então, se eu largar a dieta, se eu parar de fazer exercício, se eu parar por conta do remédio, eu vou voltar a ganhar o peso. olha, é exatamente isso, muito interessante. E, e muita gente fala que não consegue emagrecer, coloca a culpa na tireoide, né? E, e para quem não sabe o que que é a tireoide e como que ela Então, isso funciona. é uma dúvida realmente muito frequente, né? E eu brinco que é a gente querendo achar um culpado, né? E nem, a gente não vai achar um único culpado. Mas então a tireoide, ela é uma das glândulas do nosso corpo. Ela tem um formato de borboleta e ela fica aqui na parte da frente do nosso pescoço, logo em cima aqui dessa depressãozinha que a gente tem. Ela tem em média 15 gramas, é uma glândula pequena. Mas ela é muito importante. Ela libera os hormônios tireoidianos, o T4 e o T3, que vão atuar, né? Ela libera no sangue esses hormônios e esses hormônios vão atuar em todos os órgãos do nosso corpo, no pulmão, no coração, no estômago, no cérebro, fazendo as suas atividades diárias, né? Mantendo um metabolismo normal. Então, quando a gente tem um hipotireoidismo, que seria uma hipofunção da tireoide, a minha tireoide não está produzindo os hormônios suficientes para manter ela boa, a gente chama de hipotireoidismo. E aí, o hipotireoidismo, ele gera um alentecimento do metabolismo, tanto que a pessoa se sente mais cansada, o intestino fica preguiçoso, a menstruação fica irregular, a pele fica seca, mas não é causa de ganho de peso. Então não adianta a gente querer culpar a Olha, tireoide por a gente ter ganho 10, 20, 30 quilos. O que pode acontecer, né, nos casos de um hipotireoidismo bem descompensado, o paciente ele acaba inchando, ele acaba tendo bastante inchaço e na balança pode dar aumento de 2, 3, 4 quilos, mas não porque o hipotireoidismo fez ele ganhar gordura, mas porque ele está inchado. A partir do momento que a gente repõe esse hormônio que estava faltando, né, com a levotiroxina, o inchaço vai reverter. Então a tireoide não é culpada e é bom lembrar dela que hoje é o Dia Internacional da Tireoide. olha que legal. Ótima explicação, doutora Maria Luísa. É, então, nem quando a gente tem o hipotireoidismo, não dá para dar Não dá. desculpa na Agora, o tireoide, né? hipertireoidismo, que seria o contrário, quando a gente está produzindo muitos hormônios e acelera o É. metabolismo, gera, em grande parte dos casos, uma perda de peso. Só que essa perda de peso, ela não é boa, porque é geralmente às custas de perda de músculo, de massa óssea.
Então, o hipertireoidismo, mesmo emagrecendo, não é uma forma saudável de emagrecer. Por isso que usar hormônios tireoidianos para emagrecer não é um tratamento indicado. Ah, perfeito. E a obesidade tem relação com os hormônios? Sim, vamos lembrar que assim, todas as glândulas do nosso corpo produzem hormônios. Então a gente tem vários tipos de hormônios, né? E a obesidade, né? O nosso sistema do apetite, ele também tem uma parte que é regulada por hormônios. A gente tem a grelina, que é o hormônio da fome, a leptina, que é o hormônio da saciedade, entre outros. E a gente já estudou e sabe que o paciente que tem obesidade, ele tem uma desregulação nesses hormônios, da fome e da saciedade. Foram estudados, né, as pessoas compararam, né, pessoas com obesidade e pessoas sem obesidade, através de estudos de ressonância magnética do cérebro funcional. E foi visto que a pessoa com obesidade, né, as áreas do cérebro que regulam o apetite, elas brilhavam diferente de quem não tinha obesidade. E concluiu-se que o paciente que tinha obesidade, ele tinha mais fome antes das refeições e durante a refeição, ele demorava mais tempo para ter a saciedade. Então, mostrando, né, que os hormônios estão desregulados e isso afeta a percepção do apetite do paciente com obesidade, sendo um dos mecanismos, né, que estão alterados. Olha, perfeita a explicação. Aqui, boa noite para Samira, para Carolina, para Vanice, que está aqui com a gente. E, doutora Maria Luísa, a caneta, a famosa caneta para emagrecer, ela é segura? Vamos lá. Como funciona? É bem famosa as canetinhas hoje, né? Mas eu acho que vale a pena que a gente entrou no tratamento, né? Então, assim, o tratamento para obesidade, ele sempre vai incluir mudanças no estilo de vida. Então, a gente avalia os pilares do estilo de vida, né? O sono, a ingestão de água, alimentação, estresse, exercício físico, tabagismo, etilismo, entre outros fatores. E um desses pilares inclui o uso de medicamentos. Hoje no Brasil, a gente tem 3 remédios aprovados em bula para o tratamento do sobrepeso e da obesidade. A sibutramina, que é mais antiga, mas ainda tem seu papel, até porque ela é muito mais barata, então acaba sendo acessível para uma parte maior de pacientes, desde que a gente, claro, respeite as contraindicações, avalie realmente o nosso paciente, tendo, né, excluído qualquer contraindicação, ela pode ser uma boa opção e é oral, né, um comprimido. Tem o Orlistat, que é um medicamento que não atua no apetite, ele diminui a absorção de gordura nas fezes. 30% da gordura daquela refeição vai sair nas fezes, mas ele acaba tendo um efeito mais discreto na perda de peso por não agir diretamente no apetite. E por último, a gente tem então Saxenda, a liraglutida, na dose de 3 miligramas, que no Brasil foi aprovada para obesidade. Nos Estados Unidos, a gente já tem mais uma caneta aprovada, que é o Wegovy, que é a semaglutida, que é o Ozempic que a gente tem no Brasil, mas numa dose muito maior do que o Ozempic do Brasil, de 2,4 miligramas. Então, hoje a gente teria, né, 4 apresentações das canetas, o Victoza, o Saxenda, o Trulicity e o Ozempic. Eles foram, né, surgiram para o tratamento do diabetes. Começou usando para o diabetes. Foi visto que perdia peso, eles estudaram realmente os análogos de GLP-1, que são as canetas, eles atuam no centro do apetite. O GLP-1, que é um hormônio, ele atua no nosso apetite, lá no cérebro, e o que ele faz, o hormônio? Ele diminui a fome e aumenta a saciedade. Então, o que as canetas fazem? Elas ajudam no controle do apetite. Mas eu posso aplicar a caneta, usar o remédio. Se eu não tiver todas as outras mudanças e atingir um déficit calórico, eu não vou perder peso. Então, não adianta achar que é a caneta que emagrece ou qualquer outro remédio, né? O remédio ele vai auxiliar, no caso a caneta, no controle do apetite.
E realmente, né, são medicações muito seguras, principalmente do ponto de vista cardiovascular, diferente da sibutramina, que pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão. As canetas não têm esse efeito colateral, então são seguras para os pacientes que já infartaram, que já tiveram AVC. E também do ponto de vista cerebral, psiquiátrico. Eles podem ser usados em pacientes psiquiátricos. Pacientes que estejam fazendo tratamento para ansiedade, para depressão, para bipolaridade, por exemplo, a caneta não vai interagir com as outras medicações. Então, é uma medicação segura, mas é claro, né, a gente tem que avaliar o paciente, o perfil do paciente, ver se ele se encaixa no padrão alimentar para ter a indicação de usar a medicação. Ah, perfeito, doutora Maria Luísa. É, é muito interessante. Aqui a Natália falou que mandou na caixinha de pergunta. Manda aqui nos comentários. E eu ia perguntar aqui, além da caneta, né, quais os outros medicamentos usados no emagrecimento, mas aí eu acho que então você já falou, né? Que e o a Orlistat. sibutramina Esses três têm em bula no Brasil, a sibutramina, o Orlistat e o Saxenda. Mas a gente também tem as medicações off-label. Off-label não está em bula, mas a gente já tem bastante experiência, segurança para usar. Que seriam alguns remédios para depressão e ansiedade, a fluoxetina, a sertralina, a bupropiona, e também o topiramato, que é uma medicação usada para enxaqueca, para epilepsia, para bipolaridade, transtornos de humor, e que também tem uma ação mais na fome emocional, no comer pela recompensa. Então a gente pode fazer a associação até dessas todas, né? A gente pode usar essas medicações também e com todas elas a gente pode acabar fazendo associações muitas vezes. Ah, perfeito. A Samira e a Natália fizeram pergunta aqui, aí no final a gente, se der tempo, a gente lê. E, doutora Maria Luísa, o que é o déficit calórico e como que ele Então, funciona, déficit né? calórico é a chave principal, né? Eu diria que resumindo tudo, o que eu tenho que fazer para emagrecer? Eu tenho que atingir o déficit calórico. Então, é o nosso objetivo final no tratamento. Tá? Então, por meio de remédio, dieta, de exercício, a gente tem que chegar no déficit calórico. Então, de uma forma bem simples, né? O nosso balanço energético, ele vai depender do quanto eu ingiro de calorias e do quanto eu gasto de calorias. Lembrando que a nossa taxa metabólica, né? Ela é dividida em taxa metabólica basal, você tem em média 70%. 10%, 5 a 10% a gente gasta comendo através da alimentação e os outros 20, 30% a gente pode contar através da atividade física, da nossa rotina de exercícios, de levantar, sentar, deitar. Então, nossa taxa metabólica vai depender do que eu ingiro e do que eu gasto. Então, para eu ter um déficit calórico, eu tenho que ingerir menos calorias do que eu estou consumindo. Se eu tento emagrecer e não estou conseguindo, meu peso não muda, é porque eu estou ingerindo a mesma quantidade de calorias que eu estou gastando. Né? Calculou-se que para eu perder 1 quilo, eu tenho que ter um déficit de 7.000 calorias. Então, por isso também é tão difícil a gente emagrecer. Nossa. E por isso também a gente não recomenda pesar todos os dias, por exemplo, né? Porque a perda de peso, ela vai vir gradualmente, né? A gente coloca como uma meta, né, que é possível com uma dieta hipocalórica perder de 500 gramas a 1 quilo por semana. Isso seria uma média. Então, por isso que a gente tem que cuidar com dietas muito restritivas. Ai, desculpa. Dieta que a gente vai ingerir 500 calorias, por exemplo, por dia. Porque são dietas muito restritivas e que ninguém consegue manter isso a longo prazo. Além disso, uma dieta muito restritiva pode gerar compulsão. Então, muito cuidado quando você for iniciar um tratamento,
para não ter efeitos colaterais lá na frente. E isso estou falando só da dieta em si, né? Nem estou falando das medicações. Mas eu acho que déficit calórico, resumindo, seria isso. Eu tenho que ingerir menos calorias do que eu estou gastando. Ah, perfeito. É uma grande aula até agora, é uma honra estar falando com você. E, e qual que é a importância da água para a gente no Então, emagrecimento, vamos né? lá. A água, a hidratação, ela é muito importante, né? Tanto que foi feito um estudo avaliando os pacientes que chegavam no consultório com a queixa de cansaço. 10% dos pacientes tinham como diagnóstico a desidratação. Então, a hidratação é importante tanto na nossa questão da disposição, né, quanto a retenção de líquido. Então, a gente fica mais inchado se a gente desidrata e a gente usa a água como uma forma de estratégia quando a gente tem impulsos para comer. Então, estou com vontade de comer. Não é fome. Eu sei que não é o meu corpo pedindo energia. Então, eu vou lá tomar um copo de água, vou dar uma voltinha. Eu vou usar a água que eu sei que não tem caloria. E outra coisa que às vezes as pessoas têm medo, mas água com gás pode? Água com gás pode, é que nem beber água sem gás. A única diferença é que tem pacientes que toleram água com gás e outros se sentem um pouco mais estufados. Mas pode usar água com gás também, tá? Então é muito importante, a gente calcula, né, que a ingestão ideal de água é 35 ml por quilo e dá uma média de 2 a 3 litros por dia. Então agora no frio, a dica que eu dou, vamos tentar aumentar a quantidade de chá, que é quentinho, né? Pega o saquinho do chá, faz água quente com um sachê de chá, né? Desde que não adoce, claro, não colocar açúcar, porque açúcar tem calorias. E beber água à vontade e não esperar, porque muita gente não tem sede. Então não adianta a gente esperar sentir, muita gente, né, sentir sede. Então tem que criar o hábito de beber água. Tanto que eu indico até alguns aplicativos que fazem a gente lembrar, né? Eles têm alarmes. Tem um aplicativo que é Beba Água. E aí tu colocas ali a tua meta de água e ele vai te lembrando ao longo do dia para depois tu ver se tu conseguiu atingir, né, a tua meta ou não. Olha que legal. E eu acho que no começo, para quem não costuma tomar água, não sente sede, mas quando a pessoa já tem o hábito, ela sente a Exatamente. sede, Uma né? forma de a gente ver, né, se tá tendo uma boa ingestão de água ou não é através da cor da urina, da cor do xixi. Então, o nosso xixi é um bom parâmetro. O ideal é que ele fique para amarelo claro transparente. Se a cor do xixi tá mais para um amarelo forte, amarelo escuro, é porque tá faltando água. E muitas Ah, vezes, perfeito. desculpa, só E terminando, o nosso ah, cérebro, quando a gente tá com sede, ele pode identificar isso como fome. Então, ele reconhece a sede como fome. Então, outra dica que eu sempre dou para os meus pacientes: antes de ir lá comer pelo impulso, pegar um docinho, pegar um amendoim que não está na hora da refeição, vá lá e beba água por isso. Porque muitas vezes era sede e não fome. perfeito. Ó, é exatamente isso. E, e qual que é a importância do sono, né, no processo de Muito tem se emagrecimento? falado, muitos estudos têm saído em relação à associação do do peso em si com o sono. E cada vez mais a gente tem visto a importância do sono na regulação do nosso peso. Então, a gente sabe que a privação de sono, dormir pouco, dormir mal, ou mesmo os trabalhadores noturnos que não dormem à noite, eles têm uma maior chance de ter obesidade. Então, foi visto, né, que Olha, quem dorme menos de 7 horas por noite ou tem uma qualidade do sono ruim, acaba tendo uma desregulação daqueles hormônios que eu falei no dia seguinte. Então,
A privação do sono leva a um aumento da grelina, que é o hormônio da fome, então a pessoa sente mais fome, e uma diminuição do hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então o paciente sente menos saciedade. Então, teve um estudo recente que comparou dois grupos. Um que dormia 8 horas por noite e o outro que dormia 6 horas e meia por noite. E eles chegaram à conclusão que o grupo que dormia menos horas, ele chegava a ingerir 200 a 300 calorias a mais no dia seguinte. Então, realmente, o sono é um dos pilares da medicina do estilo de vida, que a gente chama, e é um dos pilares no tratamento da obesidade. A gente fala muito de dieta e de exercício, mas tem muitos outros fatores por trás que precisam ser investigados, muitas vezes, né, tratados, porque vão influenciar no resultado, na perda de peso. Teve um outro estudo falando sobre a apneia do sono. Então, o paciente que tem a síndrome da apneia do sono, ele não dorme bem se ele não está tratando, né? Então, foi visto que, comparando um paciente que tem a apneia do sono e um outro que não tem a apneia do sono, ambos com obesidade, o paciente que tinha a apneia do sono perdia menos peso do que o grupo que não tinha a apneia do sono. Então, é que a apneia do sono ela pode ser tanto causa como consequência, né? A obesidade gera alterações anatômicas que podem, né, fazer com que o paciente desenvolva a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E emagrecer é um dos tratamentos para quem tem apneia do sono. Mas o paciente tem obesidade e apneia do sono, vale ele tratar a apneia junto. E depois, quem sabe, se ele não precisar usar o CPAP, que é o aparelhinho para dormir, que na maioria das vezes dos casos é recomendado, ele pode, depois de emagrecer, quem sabe, rever o tratamento e até se livrar do CPAP. Mas é importante tratar a apneia do sono durante um processo de emagrecimento também. Ah, perfeito, doutora Maria Luísa. E a importância do exercício físico, né? É claro que, lembrando que você falou que a maior parte é na alimentação do que no exercício físico, né? Exatamente. Mas, assim, quando a gente fala vamos falar de resultados, quando a gente está falando de estudos e comparando, né? O que faz a pessoa perder peso é o déficit calórico e 80 a 90% desse déficit a pessoa atinge com uma dieta hipocalórica. Só que para eu me manter depois no peso que eu atingi, eu dependo de todos os outros fatores. Porque é aí que a gente volta no efeito sanfona. Eu consigo perder peso, chego na minha meta, eu fiz uma dieta super restritiva, mas eu não fiz exercício, não liguei para o sono, mas eu consegui. Só que depois o paciente não consegue manter. Teve um estudo também, eles pegaram os pacientes que participaram do Big Loser, aquele programa americano que perdiam muito peso. Depois de 5 anos do estudo, eles foram avaliar por que alguns participantes tinham reganhado peso e por que alguns conseguiram manter o peso perdido depois de 5 anos. E um dos fatores que eles concluíram que ajudou para a manutenção do peso perdido foi o exercício físico. Esses pacientes que mantinham peso, eles faziam no mínimo 300 minutos de exercício por semana, ou seja, 1 hora de segunda a sexta. Então, o exercício, ele pode até não ser fundamental na perda de peso. Eu consigo emagrecer sem fazer exercício, mas eu não consigo me manter a longo prazo, manter o peso perdido por muito tempo se eu não fizer exercícios. Sem contar em relação à composição corporal. Para eu manter a minha massa muscular ou para eu ganhar massa muscular depois, eu preciso fazer exercício de força, de fortalecimento. Então, aqui o exercício... Aqui não, né? Para todas as pessoas, na verdade. Sempre lembrar que só a caminhada ou só a bicicleta vai ser insuficiente porque eu não vou estar trabalhando a minha musculatura. E hoje a gente fala muito que músculo também é hormônio. Olha. O músculo também é um órgão endócrino, tá? Então, a importância de a gente manter uma massa muscular boa.
Por isso que o ideal é sempre associar um exercício aeróbico, a corrida, a bike, a caminhada, com o exercício anaeróbico, que é a musculação, o pilates, um exercício de força. Então, resumindo, eu consigo perder peso sem exercício? Eu consigo, mas eu não vou conseguir manter esse peso menor por muito tempo. Recado, faça exercício. Precisa, é importante. Assim como é importante dormir 7 horas por noite, ter uma boa qualidade de sono, controlar o estresse, beber água. Então, é o que teve alguém aqui comentou. Então, não é só a dieta, é uma mudança de estilo de vida. E é exatamente isso. O tratamento da obesidade, ele envolve uma mudança. Por isso que é tão difícil emagrecer, porque mudar hábitos é difícil. Se eu estou acostumada a sempre chegar em casa, abrir o meu aplicativo, pedir uma comida gostosa e sentar no sofá, vai ser mais difícil eu ir lá e fazer uma salada e fritar e grelhar um frango, ou fazer um ovo, uma omelete. É muito difícil mudar hábito, mas é necessário. E todo hábito ruim eu posso desconstruir para criar um hábito bom. Então, por isso, não abandonem o tratamento. Não é fácil, e eu brinco, se fosse fácil, ninguém estaria acima do peso. Mas a gente tem tratamento, tem cada vez mais medicações surgindo e temos a cirurgia bariátrica também, né, como uma das opções. Se bem indicadas, tem pacientes que vão se beneficiar muito da cirurgia. É perfeito, doutora Maria Luísa. E também o emagrecer não é só pela estética, né? É pela saúde, né? Envolve muitas coisas, então é perigoso ficar, né, com Perfeitamente. obesidade, né? Quando a gente hoje, né, muitas bandeiras, né, de vamos aceitar o nosso corpo, vamos ser como a gente é. Concordo plenamente, a gente tem que se amar em primeiro lugar, mas quando a gente está falando de uma pessoa que está acima do peso, ela não está no seu melhor momento de saúde, né? Ela pode se gostar, isso não tem problema nenhum. Mas se ela perder peso, ela vai estar mais saudável, né? Ela vai ganhar anos de vida, porque a obesidade por si só, sem eu ter nenhuma outra doença associada, eu não preciso ter diabetes, ter pressão alta para me preocupar. A obesidade por si só, ela diminui nossos anos de vida, ela diminui a expectativa de vida. Então, esse já é um indicador de que a obesidade é uma doença, né? O paciente tem outras queixas, cansaço é mais frequente, dores nos joelhos e várias outras complicações que podem surgir da obesidade, o diabetes, a pressão alta, o triglicérides alto, a gordura no fígado. Tanto que para um paciente que eu recebo, né, primeira consulta, e ele está com diabetes ou com uma glicemia alterada, ele veio com a gordura no fígado, e ele está acima do peso, meu primeiro tratamento que eu proponho é a perda de peso. Porque a grande maioria dos casos eu consigo reverter esses quadros, se a gente diagnostica nos primeiros anos, né? Só com a perda de peso. Então, mostrando também o valor, né? A potência do tratamento da obesidade em relação a todas as outras doenças. Lembrando também que a obesidade aumenta o risco de mais de 200 tipos de câncer. Então, se a gente for puxar, realmente a obesidade, ela é uma doença bem complexa que pode te gerar várias outras doenças. Mas aí vem um ponto também importante do tratamento. E não é que todo paciente precise pesar 70, 60, servir numa calça 38, 40. Não é isso. Hoje a gente já sabe que perdas de 5% do peso inicial já melhora uma glicemia alterada. 7% já melhora outros fatores. Acima de 10%, 15%, o paciente já tem uma melhora muito importante da inflamação. E hoje a gente considera perdas de 15% do peso inicial
perdas ótimas. Então, se o paciente que pesa 100 quilos, ele consegue atingir os 85, os exames dele estão bons, ele está mantendo um estilo de vida saudável e está conseguindo manter esse peso, para a gente, nossos tratamentos está sendo um sucesso. Então, é a gente também desrotular um pouco de que, não, emagrecer é todo mundo ser magro fisicamente. Não, eu tenho um paciente de 85 que é muito mais saudável do que quando ele tinha 100 e ele está conseguindo manter e o nosso tratamento está sendo efetivo. Então, alinhar com o paciente também as expectativas em relação ao tratamento, o que para ele vai ser o ideal. Não existe um peso ideal. A gente não usa o IMC, citando agora o IMC, né? Porque a classificação da obesidade, ela vem através de um cálculo simples, que é o índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado. E aí a gente classifica, né? Abaixo de 18,5 desnutrição, entre 18,5 e 25 peso normal, entre 25 e 30 sobrepeso e acima de 30 os graus de obesidade. Só que quando eu estou falando de tratamento, a gente não usa o IMC 18,5 a 25 como meta de tratamento, como meta de peso. A gente não precisa atingir um IMC normal. Então, às vezes o paciente fica com medo. Ai, meu Deus, eu precisaria perder 40 quilos para estar no IMC normal. Mas não se preocupe, não vai, né? Estar mais saudável não quer dizer que tu tenhas que entrar num número em si, preencher esse número. Ah, perfeito. É, e foi, nossa, uma honra aqui estar falando. E a gente chegou aqui em 40 minutos. Pode fazer as Aí, perguntas. Não fizeram umas perguntas? fizeram sim. Vamos, Uhum. vamos pegar aqui então. Aí eu vou fixando aqui, olha. A, a Camila Aires perguntou de remédio ou só bariátrica, mas aí a doutora Maria Luísa já falou, que nem a Samira aqui falou para ela. Vamos pegar aqui. A doutora Maria Luísa travou aqui na live. Ai, desculpa, Oi, acabei mexendo voltou. aqui para ler as perguntas e acabei saindo. Desculpa. Pode fazer. Então é melhor tu fazeres as perguntas, Imagina. eu vou respondendo, tá? Tá ótimo. A Natália perguntou se anticoncepcional prejudica o ganho de massa e a perda de Vamos lá, gordura? anticoncepcional oral, tá? Já saiu um estudo grande, né, mostrando, concluindo que o anticoncepcional oral ele não influencia no ganho de peso, não é causa de obesidade. Na verdade, nenhum tipo de método anticoncepcional, nem os DIUs, nem o Implanon, nem as pílulas. O único método anticoncepcional que tem uma relação com ganho de peso é a injeção trimestral, que é o Depo-Provera, que é uma injeção que tu faz a cada 3 meses. Os outros métodos não vão influenciar no ganho de peso ou na perda de peso. Não vão também, ai doutora, se eu usar a pílula ou usar o DIU, isso vai dificultar a minha perda de peso, meu tratamento? Não, eles são neutros no peso, pode ficar tranquilo. Agora, em relação à massa muscular, aí depende mesmo do teu nível de exercício. Quando a gente fala de atletas, mulheres atletas que dependem disso, da performance, parece que o anticoncepcional oral pode alterar esse ganho de massa muscular. Mas aí eu tô falando de um nível de profissionalismo. Para, né, pessoas que nem a gente normais, que fazemos exercícios
diariamente, sem ser algo profissional, pode usar qualquer desses métodos. Eu só não indicaria a injeção trimestral para você se manter, para você evitar a gravidez, não tem problema. Ah, perfeito. E a Samira perguntou, e a gente que come de madrugada acaba E a comendo gente que muito à dorme de noite? madrugada acaba. Ou E, ela quis dizer. não, por exemplo, assim, quem vai dormir, sei Ah, que lá, vai dormir 2 da tarde. manhã e Entendi. comer. E aí acaba Exato. comendo muito tarde. Isso Prejudica. Isso é prejudica? importante, tá? Ela entrou num ponto em relação ao horário que eu como faz diferença, né? Porque às vezes tem paciente que diz, eu engordo Uhum. porque eu como carboidrato à noite. Não é o problema do carboidrato à noite em si. Mas a gente tem um ritmo circadiano. Nosso corpo ele funciona conforme o dia e a noite. Então, durante o dia, ele secreta alguns hormônios, durante a noite, ele vai ter uma secreção de outros hormônios, justamente para mostrar para o nosso corpo que é dia, então é para eu me manter ativo, e à noite, que é para eu relaxar, descansar, diminuir meu nível de energia e dormir. Tá? Então, o que se sabe é que o horário que a gente dorme, que a gente come, desculpa, o horário que a gente come faz diferença sim, porque o nosso metabolismo é diferente de dia e de noite. Então, o ideal é a gente fazer a última refeição o mais cedo possível. Então, eu recomendo, se o meu paciente pode fazer às 5, às 6, às 7 da noite, melhor do que ele fazer 8, 9, 10. Porque comer à noite, depois que o sol cai e vem à noite, tem o nosso metabolismo acaba processando diferente esse alimento. Além de aumentar a resistência à insulina, outros fatores que vão estar associados com o comer noturno, com o comer à noite. Então eu brinco que comece comendo bem, comendo bastante, comendo que nem rainha, daí come bastante no café da manhã, faz uma boa refeição e vai diminuindo. Come menos no almoço, à tarde um lanchinho leve e à noite, né, no final da tarde, comer muito menos, ingerir menos calorias do que comeu ao longo do dia. Então, realmente, o que eu recomendo? Não vá dormir de madrugada. Tente estabelecer um horário para dormir e para acordar. Então, se você está indo dormir 1 da manhã, 2, comece a dormir mais cedo. Comece a dormir meia-noite, 11, 10. O máximo que tu conseguires ir mudando essa rotina e acorde mais cedo também. Tem esse horário fixo. Porque se eu vou dormir muito tarde, eu acabo estendendo as horas de sono durante o dia. Então, é melhor que você durma mais cedo, estabeleça essa rotina de dormir mais cedo e acordar mais cedo, para que tu consigas fazer as tuas refeições durante o dia e não comer à noite. Ah, perfeito. É muito interessante o do ritmo circadiano, né? Porque o corpo foi preparado para perto da hora de dormir, dar uma desligada. A gente não pode comer como se fosse no almoço e até mesmo no Exatamente. jantar, O né? nosso metabolismo, ele é diferente conforme esse período do dia e da noite. Ah, perfeito. A Natália perguntou do jejum intermitente. É seguro Então, o fazer? É jejum legal? intermitente nada mais é do que uma das estratégias de dieta para que a gente atinja o déficit calórico. Foi feito um estudo que avaliou os Uhum. tipos de dieta: o jejum intermitente, dieta low carb, dieta da proteína, uma reeducação alimentar. E no final do estudo se concluiu que nenhuma dieta foi melhor que a outra. Todas elas com todas elas os pacientes perderam peso. Por quê? Porque atingiram o déficit calórico com todas elas. Então, a escolha da estratégia alimentar vai muito do que o paciente se sente bem e se vê fazendo a longo prazo. Desde o início do tratamento, eu sempre falo isso para o meu paciente. Todas as mudanças que a gente faz desde o início, né, que dão resultados, a gente vai ter que manter depois. Então, veja se você se
se imagina fazendo isso por mais tempo. Tem pacientes que se sentem super bem fazendo jejum intermitente. Ah, Maria Luísa, eu me adapto, eu não gosto de jantar, então 4 da tarde é minha última refeição e eu só vou comer no dia seguinte. Tem pacientes que fazem o jejum intermitente 5/2, ficam 2 dias na semana, 24 horas sem se alimentar, só bebendo líquido, e se sentem super bem. Então, a escolha da estratégia é aquela que você se vê fazendo para a vida toda. Não adianta escolher uma estratégia que você começa, mas não consegue sustentar. Por isso, mais uma vez, dietas muito restritivas, ninguém consegue manter a longo prazo. Então, é mais a escolha, né, de cada paciente. Eu tenho um paciente que faz jejum intermitente, eu tenho um paciente que faz dieta low carb, tem paciente que fez apenas uma reeducação alimentar, mas todos aqueles que conseguem perder peso, a ter um sucesso, eles fazem uma dieta hipocalórica. Voltando no nosso ponto, que é o déficit calórico. Ah, perfeito. E é excelente a explicação. E aqui pegando o último comentário aqui, a Pri escreveu o seguinte: parece que acostumo estar com fome e não como. Aí, aproveitando esse comentário da Pri, quando a gente está com fome, isso é saudável, tá? Passar fome, aguentar? Então, Ou aí isso o não é primeiro saudável? ponto a orientação é coma quando você tem fome. Mas é claro, se você tem fome sempre, é porque tem algo desregulado, né? Então, primeiro a gente tem que avaliar, é fome de verdade ou é vontade de comer? Ou é ansiedade, ou é o estresse, ou é tédio? Porque quando a gente fala de apetite, a gente divide, né, de obesidade, de fisiopatologia, voltando lá no início, por exemplo, a gente está falando de 2 centros principais que regulam o nosso peso. Tem o centro do apetite, que é a fome, a saciedade, né, que é no nosso hipotálamo, que é o fisiológico, mas tem o centro não homeostático, que é o que a gente chama de o que regula a nossa fome emocional. Então, primeiro ponto, reconhecer o que você está sentindo no momento que diz ter fome. Reconhecer quais são os gatilhos. Ah, não, doutora, realmente eu percebi que sempre que eu tô entediada, eu vou lá e como para passar o tempo. Ah, é em relação ao meu trabalho. Ele tá me deixando estressada e eu vou lá e como. Não era fome mesmo. Então, reconhecer se é fome de verdade ou se é alguma outra emoção, você está comendo as emoções, né? E a gente tem que estar dentro, pensando no emagrecimento, estar dentro de uma dieta hipocalórica, de uma quantidade X de calorias por dia, para conseguir emagrecer. Então, se eu sentir fome, mas não era fome, era tédio, ótimo, não vou comer. E aí a gente tem que ter essas percepções que muitas vezes o paciente come por ansiedade, por exemplo, e tem uma ansiedade por trás que precisa ser tratada também. Então, assim, é muito individualizado, né? Cada paciente acaba tendo os seus gatilhos, acaba tendo o seu padrão alimentar e a gente direciona o tratamento conforme a queixa de cada um. Ah, perfeito. Nossa, eu amei nossa live, passou voando aqui quase 1 hora, acabei extrapolando o tempo, me Imagina, desculpa, tudo doutora Maria certo. Luísa. Foi, foi uma, foi uma live incrível, uma aula aqui para mim, para todo mundo. Adorei Imagina, eu que demais a nossa agradeço o live. convite, fico abertas a perguntas, se alguém quiser me mandar um direct fazendo alguma pergunta, eu fico à disposição, mas obesidade é uma doença, não é fácil emagrecer, se fosse fácil ninguém estaria acima do peso, mas reconhecer que é uma doença e buscar ajuda já é um passo importante. Ah, perfeito. Ó, aqui a Pri, ótima. A Carolina aqui também. Amei a live, aprendi muito. Que Todo mundo aqui bom! adorou. Eu também Que bom. adorei. Quem sabe a gente programa uma Ah, próxima, que é bastante coisa mesmo, né? É um mundo um sim, pouco
essa questão do emagrecimento, ela tá muito famosa nas redes sociais. Então, assim, a gente vê pessoas influencers, pessoas que emagreceram, dando tratamentos, dicas, como se emagrecer fosse simplesmente seguir uma orientação de quem já emagreceu, né? Então, muito cuidado com quem vocês seguem, né? Com as orientações que a gente vê nas redes sociais, esses suplementos que são vendidos como se fossem fórmula mágica. A gente teve o caso, né, de 2 enfermeiras que morreram por conta desses suplementos para emagrecer que estavam contaminados. A paciente teve uma hepatite fulminante. Então, assim, busque um médico que você confie para te dar o melhor e o mais seguro tratamento. Ah, perfeito. Ó, a Carolina aqui falou, ó, faz mais lives com ela, Rô. Ótimo, vamos marcar mais lives, sim. A Samira perguntou se você tem consultório em São Paulo. Ó, vou fixar Tenho aqui sim. Eu também. atendo tanto por teleconsulta como em São Paulo. Eu atendo, tem 3 consultórios na Brigadeiro, em Pinheiros, e na Vila Olímpia. Lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá, tem o Linktree, tem todas as informações e também pode me mandar um direct que eu respondo. Ah, perfeito. Que bom, que bom. Eu Adorei. agradeço o convite Muito mais uma vez. obrigado. Ah, imagina. Boa noite, Boa muito, noite, muito tchau, obrigado. tchau. Boa noite para todos que participaram também. Ah, boa noite. Tchau, tchau.